Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso prático de Photoshop. Eu sou PS Bruno Bix e na aula de hoje nós vamos criar um panfleto profissional, né, utilizando o máximo possível de todas as ferramentas que nós já aprendemos, ok? Então eu vou aqui criar uma nova folha, vem aqui, criarmos novo, nós já sabemos disso. Vamos criar um ambiente, né, com as resoluções de 5000 de largura e 5000 de altura. Aqui vai ser teste 01. Vamos criar. Temos aqui a nossa folha já aqui no Photoshop. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer é adicionarmos, estilizarmos o nosso ambiente do modo que na qual nós queremos. Então, para isso, primeiramente o que eu vou fazer, vou adicionar aqui ingredientes. Ingredientes que podemos aplicar a partir daqui, se apertar com o botão esquerdo, fazendo um traço que ele aplica. Vou dar Ctrl Z, que eu gosto de criar ingredientes separados com background. Então, vamos selecionar nesta opção e vamos escolher aqui a segunda opção de cima, ingredientes. Ele nos abre esse pop, aqui vou mais ou menos procurar alguns ingredientes já pré-definidos. Vou selecionar este daqui, caso não tenha. O código deste ingrediente é 550583 para esta cor, e para este daqui é BB51FC. ok, confirmar. E aqui o estilo tem linear, ok? E o radial aqui está aplicado em 90 graus, ok? Num ângulo, neste caso, o ângulo está aplicado a 90 graus. Vou confirmar. E feito isso daqui, eu vou querer adicionar uma elipse, né, aqui ao centro com as mesmas cores. Então, para isso, venho aqui nas formas, botão direito do mouse, elipse. Vou fazer a seleção, apertando o Shift, que ele desenha uma elipse perfeita. Chegando aqui eu solto. Ele cria esta elipse, ok? Perfeito, só assim ficou bem bonito. Mas a nossa elipse, ela não vai ter fundo, só vai ter borda. Então, para isso, seleciono a elipse, que ele ativa essas opções. Eu vou eliminar o fundo, né, aqui, e vou selecionar aqui as bordas. Antes de nós, para vermos os efeitos, vou aumentar a grossura desta borda, mais ou menos até esta medida, ok? E vamos voltar lá. Nós não vamos adicionar uma cor única, neste caso uma cor só, vamos adicionar ingrediente nesta opção aqui, clicando, que ela habilita as opções de ingrediente. Vamos selecionar novamente o mesmo ingrediente que na qual nós havíamos aplicado aqui. Ok, então temos aqui um efeito, mais ou menos, né, que não foge muito, né, do nosso efeito. Vou dar Ctrl J para duplicar este retângulo, essa elipse, e vou apertar Ctrl T para fazer a seleção. Apertando Alt, se diminuirmos, ele vai mais ou menos diminuir este outro aqui, fica mais ou menos criando este efeito daqui. Ok, já tenho aqui o meu efeito. Vou apertar Shift e faço a seleção, para fazer a seleção de tudo. Ctrl G para criar uma pasta. Agora temos todos os nossos efeitos dentro de uma pasta. Nós aprendemos também, se apertarmos com o botão direito do mouse, vir nessa opção de cores, nós podemos adicionar uma cor. Isso é para nós termos mais controle de que aqui retrata-se do fundo. Vamos criar uma nova pasta aqui. E nesta pasta nós vamos definir fotos. Ok, e vamos agora pegar as nossas fotos. Vou primeiramente pegar este daqui, desta jovem, vou arrastá-lo aqui em cima, não no ambiente, mas aqui por cima, para abrir um ambiente separado. E se eu pegar as opções de seleção, que ele habilita algumas opções aqui, ok? Estamos a ver que temos esse de Select Subject. Se nós darmos um clique nele, ele faz a seleção automática dessa toda a imagem, ok? Vamos aguardar aqui enquanto vai fazendo o processo. Todos esses elementos nós aprendemos no nosso curso. Ele fez essa seleção, mais ou menos. Posso apertar Ctrl J, que ele duplica, mas no nosso caso vou criar uma máscara para me reservar a imagem original, ok? Então, vou arrastar essa imagem aqui no nosso projeto, que ele incorpora já na pasta da imagem.
ele fica mais ou menos aqui. E vamos fechar este daqui. Essa imagem, nós podemos também adicionar mais uma outra, pegando, por exemplo, este daqui, né? Vamos só arrastar também aqui por cima para abrir de uma forma separada. E esta imagem também vamos pegar, criando uma seleção, né? Para que ela aplique uma seleção nesta jovem. Existem várias formas de você fazer a seleção. Esta é só uma das maneiras na qual nós estamos a aplicar. Criando máscara, que ele esconde toda aquela parte não selecionada e me deixa apenas essa parte selecionada. Vou arrastá-lo também aqui e vou soltar. Tenho agora duas imagens que estão aqui. Eu quero que essa imagem fique atrás, então eu vou pegar e adicionar por baixo, que ela fica atrás. Essa aqui vou mais ou menos deixá-la assim e essa. Vou apertar Ctrl T, diminuir ainda mais ou menos assim. E posso apertar o botão direito do mouse e flip horizontal para que olhe neste lado, ok? Inclusive posso agora aumentar, deixá-lo desta forma. Posso selecionar os dois com Ctrl, agora Ctrl T, tenho de diminuir as duas fotos, desta forma. Ok, tenho as minhas imagens já. Agora vou criar uma nova pasta. Nesta eu vou adicionar textos e formas também, claro. Então, para isso, eu posso adicionar, por exemplo, botão direito, um retângulo aqui. Um retângulo com as mesmas cores sempre. Ai, que bonito. Okay? Um retângulo, mais ou menos assim. E este retângulo eu vou querer que tenha, por exemplo, uma cor por cima. Então, vou adicionar mais um outro retângulo acima dele, mais ou menos nesta medida. E essa eu vou apertar aqui, dando dois cliques ali, vou definir uma cor amarela, quase laranja, mais ou menos assim. E eu vou apertar o botão direito do mouse e Create Clip Mask para que isso entre dentro desta forma. Ok? Já aprendemos também isso. Ok, tenho aqui este efeito maravilhoso, okay, aplicado aqui. E vejamos que até aqui as nossas imagens ficaram perfeitas, o nosso panfleto ficando bonito. Então, temos as formas e por cima dessas formas eu vou adicionar textos. Então, posso dizer fotos com... Vou baixar essa fonte, selecionando, vou posicioná-lo aqui e confirmar, né, mais ou menos assim. E criar mais uma outra fonte. Eu posso duplicar isso com o Ctrl J, mas vou criar, neste caso, fotos por apenas, posso dizer, 500 kwanza, né? 500 kwanza. Yeah. Apertar Ctrl A para fazer a seleção e vou ampliar essa fonte para que fique grande. Vou posicioná-lo aqui. Aqui vou dizer foto, vou alterar fotos por apenas... Vou apertar Ctrl A para fazer a seleção e vou diminuir esta fonte mais ou menos até aqui. Ok. E vou posicioná-lo. Fotos por apenas, inclusive posso deixá-lo aqui ao centro, né? Isso vai depender de mim. A seleção dos dois, centralizá-lo, muito bem. Ou também posso fazer a seleção, deixá-lo desta forma, isso vai só depender de mim. Eu acho que vai ficar nesta forma, neste formato aqui. Ok, aqui eu vejo que ficou um pouco pequeno, vou mais dar Ctrl T e baixar mais um pouco. Ok, agora, uma outra coisa importantíssima que aqui a gente nota, nós podemos adicionar aqui o nosso logotipo, algumas informações aqui, por exemplo, a data. Então, posso adicionar mais ou menos aqui a data, neste caso pode ser 24, mais ou menos, ponto 7, né? 24.7, ele incorporou aqui, então vou só arrastá-lo aqui por cima para que possa aparecer. Ok, então tenho aqui 24/7, esse aqui é setembro, e aqui posso adicionar o logo, neste caso, né, logo. Ok, adiciono ali logo, fique na mesma medida.
ok? Então tenho estas informações. Agora, aqui nós aprendemos também, se fazermos a seleção disto, clicar nesta opção, nós clicando aqui as letras ficam pequenas, ok? E inclusive podemos também diminuir a fonte dessas para que fique ainda mais estreitinho e que fiquem fixe. Por exemplo, ficando desta forma. Inclusive podemos mudar a cor para a cor amarela para que fique focado. Neste caso, para criar assim um bom contraste perante as nossas imagens, ok? Agora, essa imagem com este daqui, elas têm os tons diferentes. A gente pode também trabalhar nisso, mudando ou configurando os tons delas. Neste caso, eu posso aqui adicionar na imagem aqui de cima, adicionar um ingrediente, um elemento da tela de ajustes, né? E, por exemplo, posso aumentar o brilho. Vou adicionar esta opção de highlight, vou clicar na opção de alto para fazer a incorporação dentro desta imagem, para que todos os efeitos que na qual eu vou aplicar aqui sejam só afetadas nela, por exemplo, porque se eu soltar, ela afetará tudo. Então não é isso que eu quero. Então alt, dou um clique que ele incorpora dentro desta imagem, ok? Então agora todos os efeitos que na qual eu vou aplicar vão ser afetados a ela. Vou diminuir aqui a saturação para que não fique bem avermelhada e vou procurar uma cor mais ou menos fixe que combina com ela, ok? Que dá um bom reflexo. Eu vejo que aqui fica um pouco fixe. Posso aumentar mais ou menos assim, né? Isso para vermos o antes e o depois, já cria já uma diferença. Ok. Este mesmo efeito, nós podemos apertar Ctrl J para duplicar. Agora esta vamos arrastar, vamos só aqui, fizemos isso. Esta aqui de cima, vamos arrastar aqui por baixo dessa imagem. E aqui vamos apertar o botão direito, também Create Clip Mask para que aplique-se na imagem que está aqui ao baixo. E aqui a gente também pode ainda mais trabalhar, né? Se vemos que temos os mesmos efeitos e as luzes, posso trabalhar aqui, por exemplo, aumentar aqui o brilho, vamos ver os níveis, aplicar ainda níveis, posso aumentar o brilho do nível dela, né? Deixando ela um pouco mais brilho. Essa aqui também de cima, posso adicionar níveis, né? Níveis aqui, para que tenha mais brilho. Então é importante, você vai trabalhando de acordo a esses efeitos, né? E se houver, por exemplo, aqui tem umas bandas um pouco brancas, toda ela, eu posso adicionar, por exemplo, aqui essa opção, escurecer um pouco, mais ou menos assim ela, ok? E apertar aqui na máscara, apertar Ctrl I que ele esconde, e eu pego o meu pincel agora, amplio um pouco com a cor branca, eu começo a pintar algumas partes, né, para deixar elas pretas. Mas é claro que essas pinturas elas não podem ser, digamos assim, exagerada, né? Então, olha, o flow que estou a aplicar aqui é de 20 e eu posso ainda diminuir para 10 para que não se note, né? Se eu estou mais ou menos pintar algumas partes. Agora, ao pintar também, nem todas as áreas, pinta onde tem mais tons pretos, né? Então, você vai geralmente pintando, deixando mais ou menos ela. Isto é só para vermos o antes e depois, né? Já há uma diferença. Por exemplo, aqui temos que eliminar um pouco. Então, você pode fazer muita coisa a respeito disso. Todas as ferramentas nós aprendemos ao longo. Aqui na cara dela também, essa parte, podemos escurecer um pouco ela assim, ok? Deixando mais ou menos assim. Ok, e feito isto daqui, nós temos ainda a possibilidade também de adicionar outros efeitos. Por exemplo, vamos lá ver, aqui temos o nosso background, temos aqui a imagem, temos aqui os textos, todos bem organizados. Então, venho aqui no background, eu posso vir aqui criar, por exemplo,
uma nova layer aqui acima do fundo e clicar mais ou menos essa opção de seleção, mais ou menos fazer isto daqui assim, pegar ele e venho mais ou menos dar um clique, criando este ângulo aqui. E a partir daqui eu posso adicionar uma cor sólida que ele aplica um efeito, né? Aqui, conforme estamos a ver. Então é importante que a gente vai sempre abusando dessas ferramentas, que nós vamos tendo resultados satisfatórios. Podemos deixá-lo desta forma, que ficou perfeito. Também posso adicionar diretamente o ingrediente, né, que poderia até ficar um pouco mais fixe, digamos assim, deixando este ingrediente desta forma, né? Então, e eu mesmo posso duplicar Ctrl J, Ctrl T, fazer a seleção, botão direito do mouse e inverter para outro lado e deixá-lo mais ou menos aqui, né? Que ele fique também fixe. Vejamos como ele fica, podemos ocultar ou deixá-lo desta forma. Então temos aqui um efeito maravilhoso, pessoal. Então podemos vir aqui por cima, aqui por baixo nós podemos ainda adicionar um texto, ou podemos deixar uma cor branca para dar mais vida, essa parte de baixo. Então isso tudo vai dependendo de ti, ok? Pode ser uma cor branca, eu acho que pode ser esta cor aqui, isso tudo vai depender de vocês. Ok, então, para terminar, eu vou adicionar aqui contatos, ok? E vou diminuir esta fonte, mais ou menos um pequeno, porque são informações secundárias, e vou pegar essa mesma cor, ou vai ser mesmo branca também, e adicionar 987 2950 00. Esse é meu contato oficial, ok? Então eu adiciono aqui, Ctrl A e centralizo aqui. Então tenho aqui o meu fly bem feito, pessoal. Então é isso aí. É isso aí. Então tudo isso só depende, né, da vossa criatividade ao explorar essas ferramentas, ok, pessoal? Uma coisa muito simples e bem feita. Então é isso aí, pessoal. Na próxima videoaula nós vamos criar um outro panfleto. Este vai ser o segundo. Isso vai ser um panfleto de festa. Isso é uma forma de nós demonstrar, né, de tudo que nós aprendemos agora aplicar na prática, ok? Então fique com Deus. Nos vemos na próxima videoaula. Até lá!